Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 21 de julho, quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, continuação de Mateus 13, só que hoje os versículos de 10 a 17, continuação do texto de ontem. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" E Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram." Aqui explica um pouquinho porque Jesus falava em parábolas, né? Porque o povo estava preso a uma fé de práticas religiosas e não uma fé que poderia mudar o coração. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado justamente para que isso não ocorra conosco também, né? Viver uma fé de vivência religiosa, de práticas religiosas, e não uma fé que realmente cause uma mudança no coração humano, né? Um exemplo, eu posso comprar uma cesta básica para alguém, né, aliviar minha consciência de que eu estou ajudando uma pessoa, cumprindo um preceito cristão, mas eu não luto para que aquela pessoa tenha uma vida melhor. Ou não faço nada para que aquela pessoa saia daquela situação. Entendeu? Isso ocorre muito na nossa sociedade, né? Então, é uma vivência de prática religiosa somente. É uma religião de preceitos, não uma religião que mude o coração da pessoa, que faça com que ela seja menos egoísta, menos consumista, menos ardilosa, fofoqueira, que a pessoa prejudique menos o outro, que a pessoa tente buscar ajudar o outro quando ocorre alguma coisa. Ou seja, é uma prática de conversão, de transformação. Eu sempre falo que todos nós estamos em um processo de conversão, né? Vocês e eu estamos até o último dia da nossa vida neste mundo. Estamos num processo de conversão, de mudança, de transformação da nossa vida. Entrando em contato com o ensinamento da fé, entrando em contato com a palavra, ela tem que causar o quê? Uma mudança em mim. Eu não posso ser o mesmo antes de ouvir aquela palavra, antes de entrar em contato com aquele ensinamento. Eu tenho que parar e refletir sobre aquilo e tentar colocar aquele ensinamento em prática na minha vida. Entendeu? Isso é um processo de conversão, de mudança, de transformação. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Então ela causa esse aspecto na nossa vida, ela tem essa função na nossa vida, podemos dizer assim, né? Ela tem esse impacto, ela tem que fazer com que nós paramos, reflitamos e, eu tenho que mudar. Senão, corremos o risco de viver a fé dos mestres da lei dos fariseus, que ficavam presos somente a práticas religiosas, mas essas práticas não se transformavam no processo de mudança de vida, de conversão, de transformação do coração. Então, nós temos que entender que o reino dos céus nos é oferecido através do anúncio do Evangelho, ou seja, da palavra, num aspecto de mudança, de conversão, de transformação. Eu não posso ter uma fé baseada somente em princípios e normas, ou seja, uma fé ritualística. Eu tenho que ter uma fé que realmente cause mudança na minha vida. O ritual é importante? Sem dúvida nenhuma. As normas são importantes? Sem dúvida nenhuma. Mas a minha fé ela não pode ser baseada somente nisso. A minha fé ela deve ser baseada num processo de conversão, de transformação, que englobe esses aspectos são importantes, porque são maneiras de demonstração e de vivência da fé. Mas a minha fé não pode ficar somente presa a isso. A fé tem que transformar o coração do ser humano. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.